você acha que a gente podia, como cidadão, né? Como cidadão, exigir de algumas pessoas, de alguns empreendedores, algumas situações, por exemplo, porque eu acho que isso é uma causa muito social também, sabe? Eu acho que esse dia não pode ser visto só como a modinha, que muita gente fala, igual compliance. Eu falei, compliance é a modinha com nome diferente, que mudaram o nome, né? Com uma coisa mais, tipo assim, pega melhor. Igual você falava, balanço scorecard. Você é da área, você fala assim, balanço scorecard, aquele negócio que você estudava no mestrado, na pós-graduação, quem faz? Compliance mudou, saiu de um nome, mudou para outro, depois vai mudar para outro, né? Porque as pessoas vão ali, vendem aquele serviço, torna isso um cunho comercial, deixa de ser algo que tem realmente objetivo, passa a ser um cunho tão comercial que perde a finalidade. Você acha que o ESG pode impactar nisso? Você acha que, assim, como ele está um pouco aquém ainda do cidadão, né? Porque eu costumo dizer que fazer um cidadão se envolver na sua cidade é difícil, Camargo. Estou falando como cidadã. É difícil. Porque as pessoas não enxergam que aquilo elas não têm a sensação de pertencimento. Então, quando você não tem a sensação de pertencimento, você isola. Ou seja, isso não me interessa. Então, quando você fala isso não me interessa, você já está tendo um descaso que ele impacta no retorno que é para você mesmo. Porque se você não exige algo das empresas que estão ao seu redor, né? Então, a gente sai de casa, está cheio de lixo na porta. Quem jogou? Só tem 2 pessoas, não é a prefeitura que vai lá e joga o lixo. É o comerciante que está do seu lado ou o seu vizinho. Não tem outra pessoa que joga. E eu não tenho como exigir daquilo. Então, é tão difícil as pessoas... No próprio prédio, eu moro num prédio, você implantar coleta seletiva de lixo. Certo? Certíssimo. Né? Mas não é tão difícil. Aí o condomínio reclama, aí tem que trocar as latas de lixo, aí você leva multa porque você não separa. E são ações simples. Essas ações, na tomada proporção correta para as empresas, não teria que ser, no mínimo, exigidas, eu digo, não só sugeridas, porque hoje a gente tem uma sugestão, né? Hoje é o que você falou, se eu quero estar no mercado, hoje é minha opção. Daqui a um tempo não vai ser opção, porque eu não vou conseguir mais prestar serviço para ninguém, vender mais nada para ninguém, porque as pessoas vão exigir isso de mim. Tá, você está prestando serviço, você usa muito papel, já não quero. Como é que você presta o seu serviço? Você não vai analisar só a prestação de serviço, mas como ele chega até você, que ferramenta ele usa, como que a sua empresa... Mas hoje isso é para minoria. Assim, vamos ser sinceros, eu trabalho no ramo que é construção. Então, no hall de clientes que eu tenho, se você me perguntar, Carla, quem hoje está preocupado com isso? Nenhum deles. Que eles não me ouçam, eles vão ver depois. Nenhum deles. Quem está preocupado deles entre coleta de lixo seletiva? 0. Fotovoltaica? 0. Eu tenho um cliente que acabou de fazer uma sede nova, eu falei, cara, por que não põe energia solar? Que é mais barato, você vai gastar 15 mil por mês de energia, põe energia solar. Ah, mas as placas... Não, mas olha só, eu tenho um exemplo. Eu falei, dá 3 anos e meio, você tem um payback de 3 anos e meio, você recupera o investimento. Não. Não existe uma sensibilidade, porque as empresas acham que não precisam fazer isso para ganhar mercado. Porque o consumidor final, ele não conhece. E aí eu te pergunto, o que a gente pode fazer, né? Porque a gente estar em instituições facilita naquele mundo que a gente vive, que é um mundo à parte. O que a gente pode fazer como cidadão, como pequeno empresário, para poder, primeiro, se antenar nisso, contribuir para isso e exigir de quem tem que exigir que seja feito? Você, pela experiência que você está tendo, pelo conhecimento que eu sei que você tem, eu acompanhei lá, aquele dia você me mostrou o trabalho que o governo está fazendo, eu acho importante, eu acho que você tem uma opinião formada sobre isso. E segundo, como que está nos outros estados, assim, da federação? As pessoas estão se movimentando com isso, estados super relevantes para isso, como São Paulo, por exemplo, que é, vamos dizer, o nosso maior polo econômico, Brasil, né, vamos chamar assim, de indústria, né, porque o agronegócio está vindo com muita força, eu enxergo isso muito diferente de muita gente. Eu acho que não falando de TV, mas assim, quando a gente ouve aquela frasinha, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, as pessoas têm que enxergar que é mesmo. Porque você pode não viver com carro, você pode não viver com transporte, mas você não vive sem comida. Então as pessoas têm que entender isso, né? E eu preciso preservar aquilo, fazer com que aquilo gere algo também sustentável, porque é tudo crescido muito sem controle. E eu tive isso recente agora, acabei de vir de Barreiras, tem um cliente lá de construção civil, estava a segunda maior feira do Brasil de agronegócio. E eu perguntei pro meu cliente, o que eles vendem lá? Trator, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tá, mas e a preocupação com o meio ambiente? E que preocupação com o meio ambiente, cara? A feira gera 2 bilhões de reais em uma semana. Você acha que alguém está preocupado com o tipo de produto que ele está vendendo?
Como é que fica isso? Como é que gera? O que você acha disso tudo em relação a efetivamente a implantação? Tudo bem, agora quem vai te sacanear sou eu. Você quer que eu te responda qual das 30 perguntas que você me fez? Só as duas. Outro dia eu estava num evento, Carla, você gosta dessas coisas. Aí o moderador falou assim, agora eu vou fazer uma pergunta Twitter para você rapidinho, porque o tempo está acabando. E ele se perdeu, ele ficou 5 minutos fazendo a pergunta, né? Aí eu falei assim, agora você vai ter que reservar mais espaço, porque se a sua pergunta Twitter tem 5 minutos, a minha resposta questão do Facebook vai ter 30, tá? E aí é muito comum acontecer isso em evento, né? Mas você falou muita coisa interessante, assim. A primeira que eu acho, Carla, que você falou que o grande consumidor talvez não esteja dentro do assunto ESG e por isso as empresas, muitas das empresas, também não estão nessa pauta, né? Esse é o clássico caso que o Larry Fink fala que são empresas que não vão sobreviver, porque de uma hora para outra isso vai se despertar numa cultura de consumo, né? Tem uma questão que eu acho assustadora, que é, por exemplo, os entregadores de comida, que é uma grande empresa que está, obviamente, por trás das entregas, a gente sabe, não vou falar o nome para não dar problema para o seu podcast, mas assim, a despreocupação social que existe de milhões de entregadores do mundo todo não terem equipamento de proteção individual para trabalhar. Quantos acidentes de motocicleta acontecem que o entregador perde a perna, perde o movimento, porque ele não tinha uma bota ali de motociclista, né? Não tinha roupa adequada. Não tinha luva, né? E a gente vê isso aqui, né? As entregas que a gente pede em casa semanalmente quase, aí, que a gente acostumou com isso durante a pandemia, né? Não tem então, assim, os aplicativos de entrega, eles têm uma despreocupação social, porque ele não é meu funcionário, eu estou pagando X reais por entrega, né? E isso vai chegar uma hora que vai impactar para eles, independente da regra trabalhista, né? Quando a gente vê, por exemplo, comunidades e favelas, por exemplo, com milhões de habitantes, e empresas de construção que não despertaram para a questão ESG, elas não despertaram para algo que em algum momento vai se transformar em construir habitações para essas pessoas. Então, isso é um mercado valiosíssimo, bilionário, né? Porque de uma hora para outra a gente vai ter que acordar para esse despertar, né? Vai chegar lá. Que a gente tem milhões de pessoas sem saneamento básico e tudo mais, né? Então, isso tem muito a ver com ESG. E quem estiver preparado vai levar, né? A empresa que não tem expertise hoje em construir com energia solar, com fontes não renováveis, né? Estava vendo os próprios projetos do Estado, o projeto Reflorestar, por exemplo, que é um projeto que entrega para o agricultor o sistema de fossa ecologicamente correta. E não tem nada a ver com reflorestar, mas Sim. é porque é um agregado do projeto, é um valor agregado, né? Então, quando você constrói a cultura de um estado, por exemplo, eu tenho um artigo que eu falo que o artigo é uma pergunta. É possível um governo ESG? É possível um governo estar nessa cultura ESG? E o artigo termina, porque é uma pergunta retórica, ele termina respondendo, dizendo o seguinte, olha, não só é possível, como é obrigatório que o governo tenha preocupação socioambiental. Mas ele tem um papel muito maior, que é de incentivar, fomentar o empreendedor, fomentar o mercado, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o estado do Espírito Santo, que além de ter números financeiros importantes, porque é o único estado a ter um fundo milionário, por exemplo, para aplicar bem os recursos do petróleo, que antes eram gastos com custeio no dia a dia, mas que tem entregas importantes, como é o melhor ensino médio do Brasil, público e privado, né? Nós temos o menor índice de mortalidade infantil, temos a segunda maior expectativa de vida do Brasil. Isso é social na veia, né? Significa que a pessoa que mora aqui vive mais do que a pessoa que mora nos outros estados. Com uma qualidade de vida melhor. Exatamente. Então, isso é uma entrega importante. Precisa melhorar em muita coisa ainda. E o ESG, ele vai ajudar nesse caminho, né? Mas ter esse equilíbrio na preocupação, por exemplo, nós lançamos o primeiro painel ESG de governo do Brasil. E os projetos do Estado, eles foram todos inventariados à luz do social, do ambiental e da governança. Já está no ar, portal esges.gov.br. Então, a nossa preocupação socioambiental e de governança está ali exposta para quem quiser filtrar, são dados abertos.